Shalom, sejam bem-vindos ao Visão em Cristo comigo, Pastor Ivanildo. E no programa de hoje, o que Jesus escrevia na areia quando levaram aquela mulher para que lhe a julgassem, que está lá em João 8. E vamos tentar responder essas perguntas que talvez muitas pessoas façam quando passam por esse capítulo e tentarmos ver nas Escrituras Sagradas se há alguma resposta para isso. Amém? Mas antes, deixa aquele like abençoado, compartilhe e se você não é inscrito, se inscreva, não custa nada. E ative o sino para que o YouTube possa notificar quando vier vídeo novo no canal. Amém? O que Jesus escrevia naquele momento na areia, quando os escribas e os fariseus trouxeram aquela mulher para que ela fosse julgada, para que ela fosse apedrejada naquele momento. Sabemos que eles estavam apenas tentando encontrar alguma coisa para condenar Jesus, mas como Jesus era um homem sábio, ele soube sair dessa cilada. Vamos ler esse trecho que está em João 8, no verso 6 a 8. Me acompanhe aí. Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na areia com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Verso 8. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E como acabamos de ler, Jesus, dando uma resposta a eles, se inclinou novamente e começou a escrever no chão. O que será que ele estava fazendo ali? Será que Jesus estava tentando achar alguma solução naquele momento para tentar livrar do julgamento dela? Vamos buscar na Bíblia alguma referência para tentarmos encontrar essa resposta que muitos procuram. Tentar descobrir o que Jesus escreveu naquele momento. Vamos lá? E no momento em que ele estava sendo confrontado pelos escribas e fariseus, eles citaram a lei de Moisés para Jesus, porque a mulher deveria ser condenada, deveria ser apedrejada, devido ter cometido adultério. E você pode ler essa passagem que está lá em Levítico 20, verso 10. Então, eles estavam usando a lei de Moisés contra Jesus, e naquele momento Jesus poderia estar escrevendo alguns dos 10 mandamentos naquele lugar. Por exemplo, 2 que caíam muito bem na situação que estava acontecendo naquele momento. Que um é, não matarás, porque aquela mulher estava sendo julgada para ser morta. E o segundo poderia ser o não adulterarás, porque ela pecou. Pois eles queriam que Jesus a condenasse e a julgasse pelo fato dela ter traído e ser pega em adultério. Será que Jesus escreveu esses 2 mandamentos do Antigo Testamento para que ele pudesse confrontar aquelas pessoas no lugar, naquele momento? O que você acha? Deixe seu comentário. E Jesus também poderia estar escrevendo um novo mandamento naquele momento. Porque como ele fala aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Será que essa frase que Jesus falou nesse momento, será que ele tinha escrito ali no chão também? Poderia ser um novo mandamento, porque como nós vamos ver mais à frente, em Romanos 3:23, o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. E ele diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e Jesus estava lançando aquilo
porque ele diz: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E depois que Jesus disse essa frase, as pessoas que estavam ali foram começando a sair de uma por uma, porque aquela frase incomodou no coração deles. Como nós podemos ler lá no versículo 9 do capítulo 8, que diz assim: mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, e a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio de onde estavam. Veja que essa palavra que Jesus lançou mexeu no coração, mexeu na consciência de cada um que estava ali. Porque, como a própria palavra diz, todos pecaram. Poderia sim ser um novo mandamento escrito por Jesus naquele momento. Jesus tinha o poder para fazer isso. Agora quero trazer uma palavra que pode nos dar uma visão melhor do que Jesus poderia ter escrito ali naquele momento, que está no livro de Jeremias, no capítulo 17, no verso 13. Leia comigo. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Você vai ver que esse versículo que vai trazer essa visão de entendimento do que Jesus escreveu naquele lugar. E se voltarmos um capítulo no Evangelho de João, capítulo 7, e lermos no verso 37 e 38, vamos entender o que o profeta Jeremias estava falando. Leia comigo aí. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Veja que Jesus está dizendo que Ele é o rio de águas vivas. Ele é o rio que brota do reino de Deus. Então o profeta Jeremias estava falando isso, estava citando sobre Jesus. Como nós sabemos que outros profetas já estavam falando de Jesus também. Toda a Bíblia foi baseada para a vinda de Jesus. E Jesus, ele era essa fonte de água viva. Jesus era filho de Deus e ele estava ali para derramar essa água maravilhosa para todos que quisessem segui-lo. E naquele momento, aqueles que estavam sendo os acusadores, esses estavam afastados da presença de Jesus, da presença de Deus. E para que se cumprisse aquilo que o profeta Jeremias falou, Jesus estava escrevendo o nome deles na areia. Jesus sabia, Jesus sabe, Jesus conhece o coração de cada um. Jesus te chama pelo nome. Então ele sabia muito bem quem estava ali, estava escrevendo o nome de cada um. E no momento de insistência deles, ele se levantou e falou, disse aquela frase, para que quem não tivesse pecado atirasse a primeira pedra. E isso mexeu no coração deles, para que eles se sentissem culpados de estarem afastados da presença de Deus, porque naquele momento eles entenderam que Jesus era a fonte de água vivas, a fonte verdadeira, a fonte de que eles estavam distantes. E pelo meu entendimento, eu vejo que essa passagem é a mais plausível para explicar o que Jesus escreveu ali. Porque ele sabia que o nome dele estava sendo escrito no chão e que o vento apagaria e que as pisadas apagariam. E o nome deles não seriam mais escritos no livro da vida. E você? O que você acha? Deixe seu comentário, dê a sua opinião e eu gostaria muito que você deixasse seu comentário. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui nesse momento. E não esqueça, deixe seu like abençoado,
compartilhe com seus amigos, familiares. E se não é inscrito, aproveite agora esse momento e se inscreva, é rapidinho. Não vai custar nada. Que Deus venha abençoar a sua vida grandemente. Um beijo no coração. Shalom.